Após a assinatura do memorando entre Estados Unidos e Irã, uma pergunta ficou no ar. Para que serviu a guerra? Será que Washington cedeu demais? Vamos destrinchar as consequências disso logo mais. Enquanto isso, em meio à queda livre nas pesquisas, a família Bolsonaro amarga mais uma derrota. Eduardo Bolsonaro foi condenado por unanimidade a 4 anos de prisão, perda do mandato e do cargo de escrivão da Polícia Federal. O que ele fez? Correu para se queixar com o seu chefe em Washington. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump, aí eu estou me colocando no lugar da... E no fronte doméstico, a 9ª fase da Operação Compliance Zero mirou o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Busca e apreensão em endereços ligados a ele acenderam um alerta vermelho no Planalto. Vamos entender as repercussões de tudo isso. Antes, eu já peço que você deixe um like, uma inscrição para fortalecer o canal. Notícias do mundo. Pessoal, após meses de idas e vindas, a guerra contra o Irã parece caminhar para um armistício. Na última sexta-feira, Estados Unidos e Irã assinaram um memorando de entendimentos. Enquanto a imprensa ocidental vende isso como uma grande vitória de Washington, se você olhar friamente os 14 pontos que foram definidos, tem um cenário bem diferente. Analistas apontam que o acordo provisório concedeu ao Irã concessões que até pouco tempo eram impensáveis. É justamente aí que mora o desconforto de Israel. Poderíamos resumir os principais pontos da seguinte forma: fim de qualquer tipo de sanção. A estratégia de sufocar o Irã com bloqueios financeiros e restrições ao petróleo é a principal arma dos Estados Unidos. Agora, o memorando abre caminho para a suspensão gradual dessas sanções. Teherã poderá exportar petróleo, acessar o sistema financeiro global e desbloquear bilhões de dólares congelados. Reconstrução. O documento prevê investimentos de centenas de bilhões de dólares, o que fortalecerá a economia iraniana após anos de isolamento. É preciso lembrar que esses bilhões também vão para reconstruir todas as estruturas que foram destruídas porque o Irã foi atacado no começo das coisas, Então, nada mais justo do que aqueles que atacaram e destruíram suas estruturas paguem para que sejam recuperadas. E aqui o ponto central: os acordos nucleares. Israel sempre exigiu o desmantelamento total da infraestrutura nuclear do Irã. No acordo, porém, isso não está definido. Ele apenas estabelece que o Irã não desenvolverá armas, mas deixa as regras de fiscalização para negociações futuras. A conclusão dos analistas é uma só: Teherã recebeu benefícios econômicos agora, enquanto a discussão mais delicada fica para depois. Para Israel, que quer acabar com o programa nuclear do Irã e continuar se expandindo nos seus vizinhos, essa situação é inaceitável. O memorando não é um acordo final, ele é um protocolo de intenções, não ser, no fim das contas, implementado. Vamos aguardar ver o que vai acontecer. A condenação de Eduardo Bolsonaro e mais uma possibilidade de ataque ao PIX. Por unanimidade, a primeira turma do STF condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de reclusão por coação no curso do processo. Bolsonaro foi condenado ao regime semiaberto por atuar nos Estados Unidos, articulando o tarifaço contra as exportações brasileiras, a suspensão dos vistos de 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e outras sanções econômicas da Lei Magnitsky. O placar do julgamento foi unânime, 4-0. O relator do caso foi o ministro Alexandre de Moraes. Há que me recorde, nesses alguns anos, ministra Carmen, de estudo do direito constitucional, não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Isso não consta, desde a Constituição do Império até a atual, não consta como função de deputado
Federal. Segundo a ministra Carmen Lúcia, o réu deixou registrado que estava atuando para impedir a conclusão do julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essas condutas são específicas, apontadas, realçadas e hoje reiteradas por falas específicas, diretas e mostradas do próprio réu. Além do tempo de prisão, o ex-deputado foi condenado a 8 anos de inelegibilidade e a perda do cargo de escrivão da Polícia Federal. Ele já havia perdido o mandato parlamentar no ano passado por faltar às sessões da Câmara dos Deputados. Branca, eu levarei o State Department, eu levarei ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso daí é uma afronta ao governo americano. Será que realmente só o Brasil está certo? Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, está todo mundo errado? Gente, 10h42, o governo Trump divulgou uma nota em que acusa autoridades brasileiras de perseguirem o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL. Um porta-voz do Departamento de Estado chamou a condenação de perseguição e manipulação jurídica contra a oposição política e acrescentou que, aspas, os debates políticos devem ser resolvidos por eleições democráticas e não por condenações, fecha aspas. O Departamento de Estado classificou a condenação como perseguição e manipulação jurídica. Agora, atenção ao detalhe, que a extrema-direita está tentando distorcer. Eles comparam a ação do Eduardo com a ida de parlamentares de esquerda a órgãos internacionais durante a prisão do presidente Lula. Isso é uma falsa equivalência. Naquela época, a esquerda pediu o direito de Lula não ser preso antecipadamente, com base em acordos internacionais assinados pelo Brasil. Quando um país assina determinados acordos, esses acordos passam a ser parte da legislação daquele país. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foi completamente diferente. Eles foram a autoridades estrangeiras para usar uma lei daquele país que não tem validade no Brasil, para ameaçar ministros do STF e trazer sanções contra o país. O objetivo, impedir a condenação de Bolsonaro. O nome disso é coação no curso do processo e é um crime previsto no nosso ordenamento jurídico. O senador bolsonarista Paulo Figueiredo afirmou que ele e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro têm reuniões previstas para esta sexta-feira em Washington, nos Estados Unidos, para tentar retomar as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foram retiradas pelo governo de Donald Trump. Em seu canal no YouTube, Figueiredo considera que a retomada das sanções é extremamente possível. Paulo, é possível que as sanções Magnitsky sejam reinstituídas ao Alexandre de Moraes? É extremamente possível. Certamente não é fácil, mas também não era fácil que ele fosse sancionado. E a gente vai continuar fazendo de tudo para que isso aconteça. Olha, eu já deixo claro, amanhã, mais uma vez, Eduardo e eu estaremos em Washington, em reuniões em busca de uma política externa americana mais favorável ao Brasil. Outra coisa ficou bastante clara nesse episódio é o quanto o presidente Trump não liga para os Bolsonaro. Ele mal sabe quem é, mas ele dá importância a esses atos porque ele quer usar qualquer desculpa para colocar o Brasil debaixo de sanções. O alvo prioritário, como a gente já falou em outros vídeos aqui do canal, é o Pix. O nosso sistema de pagamento é uma ameaça real à Visa e à Mastercard, que dominavam toda a América do Sul. Mas veja como está o mapa hoje dos principais meios de pagamento eletrônico dessa região. Já estão surgindo iniciativas para tentar proteger o Pix. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei, o 2693 de 2026, que declara o Pix como uma infraestrutura estratégica nacional. Isso o blinda contra sanções e pressões externas, garantindo que ele continue sendo um instrumento de inclusão financeira e soberania nacional. Existem até iniciativas para tornar o Pix constitucional através de uma PEC. Apenas a gente precisa ficar atento, porque a extrema-direita geralmente utiliza esses assuntos, que são assuntos válidos, para inserção dos chamados jabutis, que são parágrafos que não tem nada a ver com aquela proposta que estava sendo pedida inicialmente. Essa semana tivemos mais um exemplo disso, quando o deputado Zé Trovão
inseriu um jabuti dentro de uma proposta que estava em andamento, anistiando grandes empresários do agro que usaram seus caminhões, os caminhões das suas grandes empresas, para bloquear as estradas durante a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Essa anistia passou por baixo do radar e foi inserida dentro de uma outra proposta que nada tinha a ver com essa questão: a Operação Compliance Zero e o senador Jacques Wagner. Na última quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandatos contra Jacques Wagner, líder do governo no Senado, um dos homens fortes do PT. Imediatamente, a oposição tratou o caso como se já houvesse condenação. Basta ver a capa da Veja neste final de semana. Pessoal, a gente precisa entender que existem explicações a serem dadas pelo senador Jacques Wagner, mas o Partido dos Trabalhadores e todos nós que vimos o que foi a Operação Lava Jato, que era uma condenação prévia antes que as pessoas tivessem condições de se defender, não pode defender que seja feito um julgamento sumário em relação a ele. O envolvimento do senador não é diretamente com Daniel Gorcaro, mas sim com ex-sócio APF, que encontrou uma quantidade considerável de dinheiro vivo no apartamento do senador. Encontrar dinheiro vivo no apartamento de políticos é algo relativamente comum e não é um bom indício, mas o senador tem o direito de se defender. Interlocutores do governo acreditam que a posição de líder do governo no Senado ficou insustentável e que provavelmente Wagner deve se afastar. Até o momento não temos confirmação disso. E também precisa ficar claro, não existe comprovante de propina, transferências suspeitas, mensagens ou gravações de voz que incriminem o senador. É uma linha investigativa. Tudo que precisa ser investigado deve ser investigado. E, se alguém fez algo errado, que pague na forma da lei. Computadores, documentos e outros elementos que foram coletados nessa busca e apreensão serão analisados. Se não houver provas, o caso é arquivado. Se surgirem provas, a PGR pode denunciá-lo. Por enquanto, a principal notícia não é uma acusação, porque ela não existe. A notícia é que a operação chegou a um dos maiores líderes do governo. A oposição vai tentar transformar isso em condenação. O que nós temos que fazer é cobrar que as investigações sejam sérias e imparciais, porque toda a mídia que está sendo feita em cima contra Jacques Wagner não foi feita contra Ciro Nogueira, nem contra o Ibanez Rocha, nem contra Flávio Bolsonaro. E a gente precisa cobrar que seja feita da mesma maneira. Pessoal, caminhando para o final, nós não podemos cair nessa armadilha. Nós temos que ter sempre claro em mente que, independente do que aconteça na investigação contra o senador Jacques Wagner, 99% dos políticos envolvidos nesses escândalos de corrupção ligados ao Master são da direita e da extrema direita. Esses políticos trabalham incessantemente contra o país. Seja inserindo jabutis para anistiar criminosos, seja pedindo sanções contra o país ou tentando destruir o PIX, que é um patrimônio de todos os brasileiros. Aqui eu quero deixar mais um exemplo de como eles atuam nas sombras e de como nós não podemos baixar a guarda. O vídeo que talvez foi mais assistido aqui no nosso canal foi um vídeo em que a gente explicava o que era o PL do estupro, uma proposta que fragilizava as defesas de meninas vítimas de abuso. A população derrotou essa proposta. No entanto, agora ela voltou. Com a liderança de Damares Alves, o Senado aprovou o texto de autoria da deputada Cris Tonieto, o PL do Rio de Janeiro, ignorando completamente a rejeição que a sociedade ainda demonstra sobre essa proposta. Essa gente precisa ser desmascarada dia após dia. Não podemos deixar que eles se reelejam com pautas morais para defender retrocesso, corrupção e proteção ao crime organizado. Se esse vídeo te deu argumentos para combater fake news, deixa um like, considere se inscrever e compartilhar. Isso fortalece a nossa luta. Eu sou Francisco Manassi, esse é o canal Só um Adendo, um forte abraço e até o próximo vídeo.